Olá pessoal, oração da madrugada, agora são 4 horas e 26 minutos, a palavra de Deus nos manda orar. Jó se levantava de madrugada e orava pelos seus filhos. A oração é muito importante na vida do cristão e ela não pode faltar de jeito nenhum. No cardápio da vida cristã, a oração é um dos itens mais importantes. As minhas experiências de oração com o Senhor me motivam e me alegram muito. Por isso eu estou aqui nesta madrugada, vencendo todos os obstáculos que impedem uma pessoa de se levantar de madrugada, acordar do seu sono profundo, do seu sono gostoso, para orar. Isso me motiva a estar aqui e orar por quem? Orar por você, orar pela sua família. Esta oportunidade de oração é para você. Agarre, portanto, eu vou, sim, orar pela sua vida, orar pela sua família. E se você quiser que eu ore de forma mais específica, basta você escrever embaixo aqui o motivo e eu orarei por você na próxima oração da madrugada. Eu vou continuar no Salmo 105, estou orando com o Salmo 105, e hoje dos versos 16 a 22. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante dele enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para que, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar sabedoria aos seus anciãos. A Arca da Aliança estava chegando em Israel. Depois de muito tempo com os filisteus, eles a devolveram, porque não suportaram a presença de Deus no meio deles. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. E é muito importante entender que a Arca da Aliança, a presença de Deus, no lugar certo era bênção. Em Israel, no lugar certo, dentro do tabernáculo, era bênção para o povo. Era a presença de Deus que abençoava o povo, que fazia o povo prosperar, que dava saúde, que conduzia o povo pelo caminho correto, o caminho certo. Porém, fora do lugar, quando ela estava com os filisteus, trouxe maldição. A presença de Deus no lugar errado é juízo. O rei Davi mandou trazer a Arca da Aliança para Israel e compôs um cântico para ser cantado na chegada, quando ela estivesse chegando, e a partir dali ele começou a organizar o culto público, o cântico público, e este salmo foi composto por ele para que as pessoas, a população, pudesse cantar publicamente louvores a Deus. O salmista Davi, bem no comecinho do salmo, ele diz: olha pessoal, vem adorar a Deus, vem buscar o Senhor, porque ele é maravilhoso em suas obras. E a partir do verso 7, ele começa a contar a história da nação de Israel com Abraão. Lá quando Deus chamou Abraão e fez aliança com Abraão, e Abraão peregrinou a terra de Canaã, até gerar Isaque, Isaque gerar Jacó. E a partir do verso 12, ele fala das poucas pessoas, Abraão, sua esposa, Isaque, Jacó, pouquíssimas pessoas peregrinando ali pela terra de Canaã, até que chegasse o tempo da possessão da herança, e a partir do verso 12, ele escreve dizendo que
o povo de Deus ainda era um pequeno número, era Abraão, Sara, Isaac e Jacó, um número pequenininho, e mesmo assim Deus protegeu o povo, Deus protegeu, guardou e livrou de todos os males. E agora, a partir do versículo 16, ele começa a contar a história do povo quando José foi para o Egito. E ele começa dizendo assim, olha, Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Ele está falando aqui do Egito. Veio uma fome danada, uma fome de 7 anos, uma seca de 7 anos, porque Deus cortou a fonte de alimento, a chuva. Não mandou chuva, a terra não produziu alimento e o povo passou a ter fome, a necessidade de comer. Isso por 7 anos. E ele continua dizendo, antes de Deus mandar fome no Egito, primeiro ele providenciou que José, um hebreu, fosse levado para o Egito, e veja como é que ele conta. Adiante deles, adiante de quem? Adiante de Jacó e toda a sua família, José foi enviado. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Estavam todos no campo, os irmãos de José tinham inveja, forjaram a situação por inveja, venderam José para um pessoal que estava passando no local, inventaram uma situação de que as feras do campo haviam comido José, levaram essa notícia para o pai, e o pai teve grande sofrimento e o luto foi grande. E o verso 18, apertaram seus pés com correntes e puseram uma colheira de ferro no seu pescoço. Os midianitas que compraram José amarraram ele com correntes e levaram para o Egito, preso, prisioneiro, escravo. Agora José era escravo e Davi, o salmista, está contando esta bela história com essas palavras. E o verso 19, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Ele foi comprado pelo oficial de Faraó, o oficial do exército do Egito, e José passou a morar na casa de Potifar e ser o administrador de todos os bens de Potifar. Mas veio coisa ruim. A esposa de Potifar se interessou sexualmente por José. José era íntegro e não admitia adultério. A esposa de Potifar forjou uma situação para culpá-lo e condená-lo por assédio, e ele foi parar na cadeia. O verso de número 20, o rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía. Falando agora de Faraó, o governador do Egito, o Faraó, poderoso do Egito, mandou soltar José e tornou ele primeiro-ministro, tornou ele governador do Egito e constituiu ele, José, senhor sobre todo o Egito, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar sabedoria aos seus anciãos. Dizendo aqui que José era muito sábio. José era um homem sábio. Mas sabe por que ele era sábio? José era sábio porque temia a Deus. Ele tinha no coração profundo temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. As pessoas precisam ter o temor a Deus, porque Deus manda fazer o que é certo para o bem da própria pessoa. Se a pessoa não quer fazer o que Deus manda fazer, então ela recebe as consequências de não ter feito ou de não fazer aquilo que Deus manda fazer, que é para o próprio bem dela. Então, o resultado da vida dela passa a ser um resultado ruim porque não fez o que deveria fazer.
Quando Deus diz para não fazer, é porque é para não fazer. Quando Deus diz é para fazer, é porque tem que ser feito. E é para o bem da própria pessoa. José foi muito injustiçado, sofreu muito por injustiças que cometeram contra ele. Foi vendido pelos seus irmãos, por inveja, venderam e inventaram uma história de que ele tinha sido comido pelas feras, trazendo grande sofrimento e luto para o seu pai e para a família. José foi injustiçado pela esposa de Potifar, porque queria se envolver sexualmente com ele e ele não admitia esse tipo de coisa. Foi injustiçado e condenado e preso. Ele sofreu muitas injustiças durante a vida, mas Deus tinha um plano, e o plano é que ele se tornasse governador do Egito para salvar aquela nação de 7 anos de seca e de muita fome que haveria de vir sobre a nação. O salmista Davi está contando a história de Israel, e esta parte da história é incrível porque ele queria que o povo não esquecesse, mantesse na lembrança o Senhor Deus que formou aquela nação, formou aquele povo. E leva o pessoal a cantar isto publicamente. Cantar a história de Israel. Cantar as maravilhas que Deus fez. Cantar que um dia o povo foi um número pequeno de 75 pessoas que foi levado para o Egito, mas que antes, adiante deles, foi um jovem, um rapaz, foi vendido para Potifar e a casa de Potifar foi parar no palácio de Faraó e se tornou o governador do Egito, que salvou toda a nação da seca, da fome, da miséria que veio sobre o país durante 7 anos. Pessoal, é importante manter na mente, no coração, manter na vida as coisas que Deus fez. Esquecer daquilo que Deus fez, deixar para trás, deixar de lembrar, deixar de cantar, deixar de adorar a Deus pelo que Deus fez, é muito injusto e isto leva a resultados muito trágicos. Então, temos que lembrar. O povo agora estava cantando as maravilhas que Deus fez com o povo. Devemos cantar publicamente, adorar a Deus por tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Tem gente que é muito ingrato para com Deus. Deus fez, Deus continua fazendo e não se lembra dele, não atribui a Deus aquilo que Deus faz e muito menos louva a Deus por isto. Segunda lição aqui é: quando injustiças acontecerem conosco, e elas vão acontecer, e elas acontecem mesmo. Quando acontecer, devemos nos manter firmes no propósito de sermos leais a Deus. Temos que ser leais a Deus, ainda que injustiças aconteçam conosco. Tem muita gente que, quando sofrem alguma injustiça, a primeira coisa que fazem é abandonar a Deus, dizendo: eu não merecia isto, eu não merecia aquilo, por que fizeram isso comigo? Deus não está comigo, porque Deus não me livrou. José não fez isto. José não culpou a Deus, porque os seus irmãos venderam injustamente para os midianitas. Ele não foi, não reclamou com Deus, porque a esposa de Potifar e o próprio Potifar que acreditou nas mentiras da sua esposa. Não, José não culpou Deus pelas injustiças que sofreu lá na casa, no palácio de Potifar. Em terceiro lugar, temos que valorizar aquilo que é pequeno. O começo. Se começa pequeno mesmo, não se começa grande. Tem muita gente que já quer começar grande, já quer começar arrebentando. Não, é necessário ter perseverança, firmeza, permanecer. É necessário muita perseverança e valorizar o começo, valorizar as coisas pequenas. Valorize o que você tem hoje. É pequeno, mas é seu. É pequeno, mas é de Deus. É pouco, mas Deus está no negócio. Deus está nisto. Valorize as coisas pequenas. Eu vou orar.
Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoe quem está comigo neste vídeo, a sua família, abençoe mesmo, Senhor. Que a palavra do Senhor entre no coração delas e que elas possam, ó Deus, superar tudo aquilo que vem na vida delas, superar as injustiças. Muitas injustiças aconteceram com José. José não tinha culpa daquilo que foi acusado, daquilo que fizeram com eles, mas ele não se voltou contra Deus e não reclamou contra o Senhor, muito menos o abandonou. Assim também, ó Deus, abençoe estas pessoas que estão comigo aqui em oração, neste vídeo. Abençoe mesmo, cuide delas, para que elas se mantenham firmes no seu propósito. Abençoe, Deus, que elas mantenham na lembrança aquilo que Deus faz na vida delas, que elas não esqueçam jamais, que elas guardem no coração e sejam gratas ao Senhor por tudo aquilo que Deus faz e que Deus já fez por elas e pela família delas. E em terceiro lugar, ó Deus, abençoe, para que elas possam valorizar aquilo que ainda é pequeno, aquilo que ainda é começo na vida delas e perseverem, e se mantenham firmes, porque o que é grande um dia foi pequeno. O que é pequeno hoje poderá vir ser grande amanhã se houver perseverança e firmeza no propósito. Abençoe, Deus, esta casa, esta família, abençoe a esposa, o esposo, abençoe os filhos, abençoe os irmãos, abençoe o pai, abençoe a mãe, abençoe toda esta casa. Abençoe quem faz parte desta família. Eu também oro pela igreja do Senhor. Jesus Cristo diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja do Senhor é atacada de todas as maneiras, mas ela é vitoriosa. O inimigo, o adversário, anda ao derredor de cada cristão, rangindo, buscando quem possa tragar, mas o Senhor dá vitória ao seu povo, dá vitória à sua igreja. Portanto, Senhor, abençoe, proteja e livre os teus servos, a igreja do Senhor, de todos os males. Em nome bendito de Jesus Cristo eu oro. Amém. Quer que eu ore por você na próxima oração da madrugada? Escreve aqui o seu pedido, deixa o seu like e compartilha o vídeo. A gente se vê na próxima oração.